Você sabia que somente 1% dos aposentados no nosso país tem independência financeira? Hoje nós vamos falar sobre direito previdenciário. Meu nome é Ana Terra Palhuca e esse é o nosso primeiro episódio do Podcast com Propósito. Marcos, Diogo, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Por favor, se apresente. Meu nome é Marcos Espínola, eu sou advogado previdenciarista, trabalho na área há mais ou menos uns 8 anos e estudo planejamento previdenciário, que é a paixão que eu tenho já há mais ou menos 7 anos. Eu acho que é isso. Diogo? Eu sou o Diogo Lesnal, eu sou especialista em direito previdenciário também. Não tenho tanto tempo de escola quanto o Marcos, mas também venho me dedicando a essa área e sou especialista em benefícios previdenciários. Queridos, a pergunta que todo mundo faz é: o que é direito previdenciário? Porque todo mundo sabe o que é o INSS. Agora, o que é o direito previdenciário? Direito previdenciário, ele, como você disse, é relacionado ao INSS, né? Porque você tem o prever, a previdência, tá? Vamos pegar o previdenciário. Se você pegar no dicionário, ele está escrito lá que é para você antever, para você prever. Então, isso que significa a previdência. E o direito previdenciário, ele é regido por regras que seriam para o futuro. Então, você tem ali, dentro disso, você faz uma espécie de um aporte, uma contribuição, como se fosse o seguro, e onde você tem os benefícios que você pode utilizar dentro do direito previdenciário, dentro da previdência social. Mas o direito previdenciário, ele não fala só sobre INSS. Não. Ele tem outras particularidades, vamos dizer assim, né? Mas o ponto específico dele, o central, é relacionado à previdência social, certo? Eu gosto de dizer que o INSS, que o direito previdenciário, na verdade, ele tem um viés diferente das outras áreas do direito. Então, o direito previdenciário seria uma área do direito que você investe para si mesmo, para si próprio. Então, quanto mais atenção você der para a sua previdência, isso, eu não estou falando de INSS, eu estou falando do seu futuro. O direito previdenciário serve para antever o seu futuro e o futuro daqueles que você ama. Então, é uma forma simples de explicar todo esse mundo do direito previdenciário. Você fala no futuro de quem você ama porque o benefício previdenciário, ele não é só para você. Ele pode ser estendido àqueles que você ama, à sua família, aos seus dependentes. Por exemplo, em que casos ele pode ser No estendido? caso de morte, é o caso clássico. No caso de uma pensão, que vai ser por morte. No caso de um salário maternidade, que não tem esse viés pesado, mas no momento do nascimento de uma criança, o INSS está lá para te amparar no momento que você vai ficar afastado do trabalho. Então, no caso de um acidente, também você pode ter, tanto pelo INSS quanto por uma previdência complementar, ter um amparo nesse sentido. Então, acho que ter essa noção de previdência e de previsibilidade dá uma sensação de amparo e de segurança mesmo para quem recebe. Porque as pessoas também, né, Diogo, elas não sabem, né, o tanto de benefício que se tem dentro de uma previdência. Dentro por exemplo, do INSS, como foi falado por ele agora. O auxílio acidente, por exemplo, se a pessoa sofrer um acidente e perder ou diminuir o seu trabalho, por exemplo, a sua capacidade laborativa. Corta essa porra aí. Você vai receber, até se aposentar, tá? Um valor que ele pode ser menor que um salário mínimo. Porque ele geralmente bate 50% do que você recebe. O auxílio reclusão, né? Onde a grande maioria das pessoas dizem que, pô, aí, ó, dinheiro para preso. Pô, não é para preso, é para a família do preso. Como funciona o auxílio reclusão? O auxílio reclusão, por exemplo,
com a mudança que teve, tá? Você precisa ter, pelo menos, a pessoa, né? 24 prestações, 24 contribuições, desculpa, pagas, tá? E você tem um teto. Você não pode ganhar 8, 10 mil reais. Então, o que a gente chama de a renda base, né? Que seria a menor, ela é uma renda que, salvo engano, peço até desculpas, que mudou agora, mas era de 1.900 e pouco, ou chegou a 1.900 e pouco, tá? Vamos dizer 1.950 reais. Se você receber 1.951 reais, você não tem direito a isso. A família do preso não vai ter direito a isso. Então, é um casal, tá? E mais uma criança. O pai é preso, ou a mãe é presa. Se um dos dois contribui a mais de 24 meses, né? Pro INSS. Pro INSS, e recebe no máximo esse valor, quem está de fora, os dependentes, vão ter direito a esse auxílio reclusão. Não é jamais pro preso, é para a família do preso. Então é correto dizer que o auxílio reclusão, mais conhecido como auxílio preso, que tem gente que chama de auxílio preso, o auxílio reclusão, ele não é para a pessoa que foi presa, ele é para as pessoas que dependem dessa pessoa que foi presa. Exatamente. Entendi. Tá? Então, o salário maternidade que o Diogo falou, já falando no planejamento, né? Existe a possibilidade, Ana, da gente fazer um planejamento para maternidade. Para maternidade, tá? Pegar teu exemplo, quando você ficou grávida, né? Você se planejou para isso. Sim. Né? Você não falou, aliás, você não foi pega de surpresa. Não. Não foi um descuido, você se planejou para isso. Uhum. Se você se planejar para receber o salário maternidade, imagine você pagando durante, vamos dizer aí, 9 meses, 10 meses, você poder receber um investimento, tá? Vamos pegar aí mais ou menos uns 10 meses. Hoje, no salário, no teto do INSS, você pagaria aí por volta de R$ 1.600 por mês. Uhum. Pô, Marcos, é um valor alto? É alto. Só que você vai gastar 16 mil e você vai receber, tá? Durante 4 meses, R$ 8.500. Me diga onde que você vai conseguir um investimento desse. Caramba! Repete esses números para mim, por favor. Ó, hoje, para você colocar um investimento, é mais ou menos... Me faça as contas aí, Diogo, para não passar 11. Mas eu acho que Acho não, são 20% em cima de R$ 8.500. Ok. Tá? Mais ou menos Estamos uns arredondando, 1.600, 1.700. Uhum. Então você vai colocar lá, vamos dizer, em 10 meses, você vai receber, vai investir... 17 mil reais. 16, 17 mil reais, tá? Ok. E você vai receber durante 4 meses Uhum. R$ 8.500. Você vai receber o dobro do seu investimento. Oi? 8.157. 8.157, desculpa. Tá? O dobro do seu investimento, basicamente. O dobro do teu investimento. Então você pode se planejar para isso. Que tipo de investimento que dá esse retorno de 100% em 9 meses de gestação? Exatamente. Nesse prazo e num investimento com essa importância. Porque é um amparo que muita gente não presta atenção, não se atenta e está à disposição de toda a sociedade. E ter criança é caro, né, gente? Ter criança Sim. é muito caro, então tem que se planejar mesmo. Além do planejamento para a maternidade, as pessoas esquecem que elas têm que se planejar para a aposentadoria, né? E muita gente fala que não quer contribuir com o INSS, que vai pagar o mínimo possível, bababá, porque o INSS vai falir. O que você tem a dizer sobre isso? Você tem certeza que quer que eu diga que eu penso sobre isso? Fala com educação. Com educação você pode falar. Eu vou tentar. Uma das coisas, tá? Uma das coisas que tem que ser pensado, tem que ser visto, tá? E já está sendo de uma maneira ou de outra. São pessoas que não têm direito a benefícios assistenciais que pegam esse dinheiro. Isso é uma coisa. Só vou colocar aqui uma questão. Hoje, para você pedir um benefício, tá, de prestação continuada, que ele é um benefício
que ele cabe para as pessoas que não têm condições de se manter, tá? Idosa ou deficiente, certo? A deficiência, ela pode ter qualquer idade, e daí é óbvio para o idoso. Isso é a aposentadoria sem um investimento. Que não é uma aposentadoria, na verdade, não né? é É uma um benefício assistencial. Nisso, em setembro de 2024, né, entrou uma lei onde, para eu pedir o benefício assistencial, eu vou colocar todos os documentos, né? Você precisa ter um cadastro que a gente chama de CAD único, né? Junto ao governo federal. Junto ao governo federal, que você vai fazer. Você faz na sua cidade, no CRAS. Você vai lá colocar a família que mora com você, as suas condições. E quando você faz esse pedido no INSS, você precisa comprovar que você tem a tua biometria cadastrada. Por que isso? É óbvio, né? Eu faço um benefício no teu nome e eu consigo receber. Gente, eu não sei explicar como. E tem acontecido muito isso? Muita fraude? Sim. Eu não tenho os números agora, não vou falar, mas existe uma quantidade enorme de pessoas que estavam recebendo o benefício e que não recebem. E as pessoas que têm direito ao benefício estão com problema, porque foi travado em alguns momentos, porque você não tem a biometria. As pessoas estão com dificuldade para receber esse benefício. Entendeu? Eles estão suspensos, eles estão sobrestados. Então, isso já é uma maneira de você aumentar um pouco ou diminuir o déficit da Previdência. Da Previdência. Mas o INSS vai falir? Não. O que acontece? Você tem que colocar as pessoas que trabalham como seletistas em carteira de trabalho. Cada vez que você escuta, aumentou a taxa de empregabilidade no país, aumentou o investimento no INSS. Ok. Nós temos loteria, construções... Contribuição de empresas. Eu ia perguntar isso para vocês. Da onde vem o dinheiro da Previdência? Porque as pessoas acham que é só da contribuição individual ali, do sujeito que quer se aposentar. Mas da onde vem todo o dinheiro da Previdência? Existe uma impressão errada de que o pagamento dos aposentados é feito pelos trabalhadores. Ou seja, que as pessoas que estão trabalhando custeiam todo o sistema previdenciário do país. Somente por elas, né? Exatamente. Isso faz parte do sistema de custeio, mas além disso, tem as contribuições das empresas, que são uma fatia bem interessante, tem a contribuição de Loteria Federal e uma série de outras fontes que complementam o sistema previdenciário. Quando a gente faz uma obra em casa, a gente paga o INSS, paga né? o INSS. Toda vez que você paga o INSS, é um dinheiro que está indo, obviamente, para o INSS, para pagamento de aposentadorias e benefícios. Aposentadoria não só para pagamento de benefícios previdenciários. E daí existe talvez até uma má-fé da maneira que se apresenta o número. Então eles falam, porque a Previdência hoje é sustentada, tem 1,8 trabalhador para cada aposentado, e esse número tende a diminuir porque a população está envelhecendo. De fato. Mas isso não é o que vai determinar o fim dos benefícios previdenciários. Além disso, existe uma garantia de que o INSS, em especial, de que a Previdência tem que ser mantida pelo governo. Então, se houver em algum momento um déficit, um prejuízo, o governo tem que bancar isso, porque ele não pode deixar as pessoas sem assistência. Certo, então as pessoas não precisam ficar com medo. Elas estão contribuindo com o INSS, elas vão conseguir se aposentar. E se elas se planejarem, elas vão se aposentar melhor. Exatamente. Ok. Só para finalizar esse tema, peço desculpas, Ana, mas eu acho que uma coisa muito importante a gente colocar. Se nós conseguimos levar para o Congresso, onde são feitas as leis, onde tem uma reforma previdenciária como teve em 2019, tudo, em vez de vamos reformar para diminuir o custo e até para não ter um tempo tão longo, né? Para se aposentar. Para se aposentar, ou até se hoje a pessoa, né, consegue trabalhar até os 65, 70,
Daqui a um tempo vai estar 80. E isso daí vai mudando. Em outros países, por exemplo, a Europa, em Portugal, são 66 anos e 7 meses para se aposentar. Eu acho que isso dá pra gente fazer um outro podcast. Mas isso acompanha a expectativa de vida do país, né? Exatamente. E isso Certo. não tem no Brasil. No Brasil é 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Para uma aposentadoria por idade. Por idade, tá? Então você tem o tempo de contribuição e você tem a idade. Mas o que acontece? Onde que eu queria chegar? Em vez da gente pensar em diminuir, em aumentar a idade, fazer isso, fazer aquilo, a sociedade, o governo, tá? Os institutos, eles precisam fazer uma espécie de uma campanha mostrando isso que a gente está falando aqui, de benefícios e aposentadoria, como um planejamento, isso, aquilo, aquele outro, para toda a população. A gente não tem ideia, quer dizer, se tem estudos disso, né? De pessoas que trabalham, recebem dinheiro, o seu trabalho tá rendendo e não paga imposto. Sim. É um cálculo que, na verdade, deveria ser simples, né? A pessoa passa a vida inteira desprezando o INSS porque ela acha que o INSS não vai fazer ela se aposentar. E aí ela não contribui, não participa do sistema contributivo, não coloca dinheiro na Previdência Social. Isso. E aí, quando ela fica velha, ela vai lá e corre atrás de um BPC, do benefício assistencial. Que ela não tem direito. Que ela não teria direito. Exatamente. Porque se ela tivesse contribuído a vida inteira, ela teria direito à aposentadoria, que é ainda melhor que um BPC, um benefício assistencial. Sim. Porque o benefício assistencial, por exemplo, me corrija se eu estiver errada, não tem 13º. Não. E a aposentadoria tem, né? As garantias de uma aposentadoria é uma coisa que você conseguiu, é para a vida toda. Agora, um benefício assistencial vai depender das tuas condições, da renda per capita familiar. Você tem um caso, por exemplo, num casal, 65 o homem e 55 a mulher. Porque o benefício assistencial, ele precisa ter 65 anos de idade. Não importa homem ou mulher. Ah, ok. E esse senhor, ele conseguiu o benefício. Tá? Com quantos anos? 65. 65. Ele tá ali. A esposa tá com 55, 56, 57. Ele morre. Faleceu. Ela não tem direito à pensão. Você só tem direito à pensão quando é aposentado. O benefício assistencial, o BPC, ele não é transmitido. Exatamente. Então, respondendo e finalizando isso, com relação a o INSS vai quebrar ou não, se for feito campanhas explicando, tá? Motivando o trabalhador a contribuir com o INSS, já está ótimo. Porque é melhor você contribuir sobre um salário do que não contribuir sobre nada, ou você precisar de algum auxílio, alguma coisa, quando você ficar doente ou quando você for se aposentar e não ter nada. Como foi feito, houve um incentivo pelo governo para criar a MEI, que é o microempresário individual. Isso daí, hoje, é pago R$ 75,90 por mês. É um valor baixo. Para você ter direito a se aposentar. Para você ter um direito a se aposentar por idade. Por idade. Tá? Mas já é alguma coisa. Agora eu vou fazer uma pergunta direta para o Diogo. Diogo, quem tem direito ao BPC, o benefício assistencial? Bom, quem tem direito a esse benefício é a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência. Com a ressalva de que ela tem que ter uma renda, ela tem um limite de renda. Então tem que ser uma pessoa idosa ou pessoa com deficiência e pobre. Ok. Então, qual é a renda para conseguir o benefício assistencial? Um quarto. Um quarto de salário mínimo por pessoa na residência. Per capita. Ok. Então é um valor bem baixo se a gente for fazer uma conta. Se pegar um casal, né? Se pegar um casal, eles têm que ter uma renda de 700 e uns quebradinhos. Mas a gente sabe que no judiciário tem algumas flexibilizações, né? A lei fala isso, mas no judiciário existe atualmente algum tipo de flexibilização? Lá atrás, quando eu trabalhava com direito previdenciário, tinha a questão de que a renda do aposentado, do casal, não era contabilizada para a renda per capita familiar. Agora eu não sei como essa situação tá. Como tá o entendimento hoje? Se tiver uma pessoa aposentada na residência, isso pode ser retirado do cálculo. Do cálculo da renda per capita. Mas assim, eu acho que a ideia central que a gente tem que ter é que quando a pessoa vai ter direito ao BPC, é porque ela já é muito pobre. Que ela precisa. Uma pessoa que tem uma renda baixa,
e não contribua com o INSS, corre o risco de chegar lá na frente e não ter direito ao BPC. Porque ela não tem uma renda baixa o suficiente para ter direito ao BPC. O BPC é um benefício assistencial para quem realmente não consegue viver sem aquilo. E qual que é o valor do benefício assistencial? Um salário mínimo. Um salário mínimo. É. Então, se você tem uma renda per capita familiar menor do que 1/4 de salário mínimo, você pode procurar Tem direito ao BPC. o benefício assistencial. Se você for idoso ou pessoa com deficiência. E você comentou, mas na família recebe uma aposentadoria de um salário. Uhum. Uma aposentadoria de um salário não vai contar. Ok. E um BPC também não vai contar. Outro BPC não conta. Se tiverem 2 pessoas na mesma família com direito ao benefício assistencial, uma recebeu, a outra também pode receber. Pode. Ele é Porque tirado. esses valores não contam no cálculo de renda per capita. E uma outra Entendi. condição é, por exemplo, tanto uma pessoa idosa quanto um PCD, uma pessoa com deficiência, e ela precisar remédio, fralda, uma cadeira de roda, enfim, né? São custos que você tem. Tem remédios que a pessoa pode até ganhar R$2.000, mas gasta 1.500 com remédio. De medicamento, aham. Se você colocar notas, né, colocar, enfim, receitas e comprovar isso, existe a possibilidade de você conseguir esse benefício. Entendi. Mas ainda assim, se nós formos comparar com uma aposentadoria, é muito melhor a pessoa contribuir com a aposentadoria para se aposentar, fazer um planejamento para poder se aposentar, do que ficar contando com o benefício assistencial, que é um benefício que só vai ser concedido se a pessoa realmente não tiver condições. Sem dúvida. E chegar aos 65 anos ou ter uma deficiência, o que é... Uma coisa que ninguém deseja. Ok. Bom, então vou perguntar, já que nós estamos falando sobre planejamento, eu quero saber de vocês o que é o planejamento previdenciário. O que é incluído no planejamento previdenciário, o que vocês contam para as pessoas quando vocês fazem o planejamento previdenciário. Bom, uma coisa que eu acho que já dá para a gente começar a falar sobre planejamento é um estudo projetado da vida da pessoa. Uhum. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente começa todo o planejamento com uma análise, onde a gente vai estudar toda a vida anterior da pessoa, junto ao INSS e fora dele. Histórico contributivo do INSS. Todo histórico contributivo. Uhum. Então, você tira uma fotografia da realidade da pessoa e com aquilo você projeta o futuro. Aí surge o nosso primeiro problema. 90% das pessoas que nos procuram para fazer um planejamento já tem mais de 50 anos de idade. E isso limita muito a nossa projeção futura. Então, aí, quando o Marcos fala de uma suposta campanha que poderia ser feita, eu digo que ela não precisaria ser nem só sobre o INSS, mas uma campanha falando de aposentadoria. Uma campanha falando da vida da pessoa, quando a pessoa chega num momento em que ela vai precisar ter um respaldo, ou que ela merece ter isso. Então, assim, eu sempre falo uma coisa, foge talvez um pouquinho da temática, mas que a nossa vida útil, a nossa vida produtiva é muito curta. Uhum. Então, o ser humano vive em média 80 anos. Os primeiros 20 você passa aprendendo a fazer qualquer coisa. Os outros 40 você está tentando produzir. Você está trabalhando, você casa, você constitui uma família, você monta uma empresa, você faz o que você quiser. Uhum. E nos últimos 20 você desacelera. Ou deveria, né? Ou Desacelerar. Uhum. Que a gente vê muita gente com 60 a mais que não pode simplesmente desacelerar para manter o Porque padrão não de se vida, planejou porque não se planejou. para poder desacelerar. Então, assim, um primeiro ponto que eu gosto de levantar sempre, planejamento. Quanto mais cedo for feito, melhor. Não tem idade mínima. Não tem idade mínima. Entrou A no idade mercado mínima de do trabalho. planejamento, eu diria que seria com 16 anos, que é quando a pessoa, teoricamente, entra no mercado de trabalho. Pode começar a pensar em Exatamente. trabalhar e contribuir. Então, Uhum. a partir dessa idade, eu acho que já dá para fazer um Nem planejamento precisa começar a interessante. trabalhar para fazer isso. Pode pagar daí como facultativo, se for o caso. Mas voltando ao planejamento em si. Aí a gente começa a olhar
todas as minúcias da vida da pessoa. Uhum. Questão de saúde, questão de família, questão de algum tratamento que a pessoa esteja fazendo. Enfim, todas as questões pessoais dela para a gente projetar como que essa pessoa vai chegar na aposentadoria. E o INSS vai ser suficiente para ela? Normalmente não. Pessoa que busca um planejamento, às vezes tem uma renda um pouquinho mais alta. Mas como todas as pessoas deveriam buscar o planejamento, a gente pode pensar... Primeiro, acredito que eu posso pensar, primeiro, o INSS como a base do planejamento previdenciário, Sem dúvida porque nenhuma. isso acho que ainda não tem discussão, né? Que o INSS ainda é o melhor custo-benefício para a aposentadoria e outros benefícios. E o mais seguro. E o mais seguro, né? Porque a gente vê outras previdências privadas, particulares, elas são empresas, buscam lucro e correm o risco de quebrar, né? E aí tem uma outra ressalva que eu faço sempre, em comparação com a previdência privada. Uhum. Previdência privada é um excelente produto, é uma alternativa muito legal para complemento do INSS. E aí eu friso, para complemento do INSS. Uhum. E a previdência privada tem uma armadilha, na minha opinião, que é muito perigosa. A previdência privada, ela te dá chance de saque num determinado momento. Sim. Ou, se você pagar o imposto lá, você consegue resgatar aquele dinheiro. Uhum. Total. Oportunidades surgem, problemas surgem. A vida da gente está acontecendo. O INSS é um seguro para sua aposentadoria e para uma eventual doença, um acidente, alguma coisa assim. Se você tem uma previdência privada e você lá com 60 anos de idade tem a oportunidade de comprar um imóvel, tem um neto que vai fazer faculdade, tem um filho que quer fazer uma viagem, você fica tentado a sacar aquele dinheiro. A previdência. E aí todo o teu planejamento vai por água abaixo. Então, a previdência privada exige um nível de disciplina muito mais alto do que o INSS. O INSS te protege de si mesmo. Eu vou fazer um complemento aqui, até para você entender, Ana. Quando eu comecei a estudar o planejamento, né? Planejamento previdenciário, eu vendia como um planejamento previdenciário. Hoje, eu tenho uma ideia diferenciada. E eu acredito que vários colegas já estejam nesse ponto, nesse sentido. O que é? O que eu fazia... Desculpa. O que eu fazia era um planejamento contributivo. Contribuir X para poder se aposentar com X. Eu via INSS. Ponto. Se a gente pensar em previdência, em INSS, né, previdência como INSS, ok. Planejamento pode ser chamado de previdenciário. Eu não concordo com isso. É contributivo. O planejamento previdenciário que nós fazemos hoje, né, ele foi a cada ano, você sabe muito bem disso. Aperfeiçoado. E olha, não é porque é meu sócio, mas é o melhor planejamento previdenciário, planejamento de vida que eu já vi. E a gente não combinou isso. Não, mas eu falo isso sempre. Obrigado, querido. Agradeço. Mas é uma coisa que é claro, né, você estudando, você indo a congresso, você escutando pessoas que já têm um conhecimento muito maior que o seu, você começa a pensar e realmente ver. Não é assim que... Não é só o INSS. Teve casos, né? Aliás, não vou dar exemplos agora, mas um planejamento previdenciário, quando chega para nós no escritório, eu vou sentar com o cliente. Nós temos um estudo que nós fazemos da vida dele como um todo. A não ser que ele chegue para mim e fale, Marcos, eu não quero que você se meta na minha vida, eu só quero saber das minhas contribuições com o INSS. Mas não é o ideal, né? Não. Certo. Por isso que eu tô falando. Porque o que acontece? O INSS, eu vou receber de 1.518 Um salário mínimo. Um salário mínimo
no máximo, e esse no máximo, com as regras que teve Que evoluem, modificações, enfim, para chegar no teto, que é R$ 8.157, eu vi, eu acho que uns 4, 5 no escritório. Não mais que isso. Porque as regras de cálculo... E como a pessoa não se programou lá atrás também, né? Exatamente. Porque a pessoa lá atrás contribuía com valores que eram muito baixos ou passou muito tempo zerado. Perfeito. Aí você pega, tá? Médicos, dentistas, engenheiros, né? Profissionais liberais, como nós advogados. Tá. Que não tenham conhecimento no planejamento. Ok. Me diga você que está assistindo isso, pense, veja e reflita. Você vai chegar, vai abrir uma empresa, vai falar com o teu contador, você vai falar para ele, aliás, teu contador vai perguntar, você vai investir quanto? No INSS. Qual é o mínimo que eu preciso? Eu tenho como não pagar? É a primeira pergunta que as pessoas fazem. E não é só o INSS, não é os tributos, enfim, todas as coisas. As pessoas sempre querem pagar menos menos. e não pensam na vantagem que elas podem ter se elas pagarem um pouquinho mais, como no caso do INSS. Só que, voltando, é esse valor. Mínimo e o teto. Ok. Eu não vou sair disso. Aí você pega a pessoa que ganha 20, 30, 40 mil, 50 mil reais por mês. Daqui 15 anos, 20 anos, 30 anos, se ela continuar nessa base, ou ganhar mais, ela vai se aposentar. Não, ela não vai se aposentar. Ela vai se aposentar e vai continuar trabalhando. Tanto quanto os 46% da pesquisa que você falou. De 1%, salvo engano, é 25% ou 46% de pessoas que continuam... 25% não conseguem deixar de trabalhar e 46% dependem de algum tipo de ajuda. Exatamente. Então, essa pessoa ela não vai parar de trabalhar. Porque ela não pode contar só com o salário do INSS. Entendi. E aí, no teu planejamento... Exatamente. Então, você tem que considerar isso. A pessoa consegue viver com o teto do INSS, se ela der sorte, né? Se ela conseguir chegar no teto... Não, ela não consegue. Então, ela não vai conseguir parar de trabalhar? Não, ela pode se programar de outra forma se ela começar a pensar nisso mais cedo. Né? Hoje, para o homem ganhar o teto, ele tem que trabalhar 40 anos. Para a mulher, 35 anos. Ok. Tá? E contribuindo pelo teto. O que a gente começou a fazer? Eu pego e falo, ó, quanto você quer ganhar? Eu não falo, porque a pessoa vai falar, não, eu quero ganhar o teto. Não, eu não quero do INSS. Eu quero que você me diga quanto você quer receber na tua aposentadoria. E não importa o número. Porque daí faremos planos para que a pessoa eu quero ganhar 30 mil por mês. Então tá. Então por que eu começo pela base do INSS, que foi o que o Diogo falou? Porque eu vou saber quanto que é garantido ali do INSS. Então, fora disso, eu preciso programar para ela. Seja uma previdência privada, seja um investimento em renda fixa. Se a pessoa, eu tenho que ver se ela é agressiva, se ela é moderada, se ela é conservadora. Qual que é o perfil de investimento da pessoa? Pô, Marcos, mas você dá todas essas dicas. Não, eu digo aonde ela tem que fazer. Aí nós, por exemplo, e a grande maioria dos colegas, nós temos parceiros onde faz isso, porque eu não sou especialista em área de investimento para poder, mas dá para você direcionar, ó, você vai ter isso no INSS e você precisa fazer investimentos aqui para conseguir ter uma renda a mais e chegar no tem pessoas, né, Diogo, ideal. que chegam para clientes que chegam para gente e a gente se mete na vida da pessoa, né? Sim. Quanto você gasta? Quanto você investe na educação do teu filho, da tua filha, da saúde, né? Acho que você que toma mais a dianteira disso daí, são várias perguntas, né? Na verdade, a gente começa a conversar com a pessoa... O cliente do planejamento previdenciário. O planejamento, eu percebo que às vezes ele até se assusta um pouco, porque ele chega com uma expectativa de um planejamento, o que ele idealizou na cabeça dele. Contributivo somente. Contributivo, que seria o planejamento contributivo. E a gente começa a realmente querer entrar na vida da pessoa. E a gente vai até onde a pessoa permite. Então, estudo de filhos. Já tem netos? Como é que tá? Como é que é o teu filho? Teu filho te pede ajuda? Tem chance de você ter que bancar o estudo do teu neto? Saúde, como é que tá a saúde? Você se cuida, você faz check-up? Esse é o nível de perguntas que a gente chega. Então,
A gente não consegue fazer isso numa primeira reunião. A gente normalmente faz 2, 3 reuniões para conseguir traçar o perfil do cliente. E a gente vai direcionando para ele situações em que ele vai realmente organizar a vida dele. Por isso que a minha dor é falar da pessoa que chega para a gente com mais de 50 anos. Porque daí você tem um tempo restrito para trabalhar essa pessoa. O ideal é que ela te precisa procure muito mais cedo. Exatamente. Se você pegar uma pessoa com 55 anos, ela tem ali, via de regra, 10 anos, se for um homem, para se aposentar. Uhum. E nesses 10 anos você precisa fazer uma mudança na vida da pessoa. E toda mudança dói. Então a pessoa às vezes se assusta. Sim. Isso gera um estresse com a pessoa ali. Se você conseguir diluir esses 10 anos em 20, o impacto disso é muito menor e o resultado é muito melhor. Então a gente tem o fator tempo, eu digo que é o fator mais valioso no planejamento previdenciário. Quanto antes as pessoas procurarem fazer o planejamento previdenciário, maior a chance delas se aposentarem com o valor que elas querem. Sim. E sem ter que fazer grandes investimentos. Porque uma pessoa com 55, 58 anos consegue se aposentar bem? Consegue. Mas ela tem que fazer um investimento mais alto porque ela tem pouco tempo para mudar aquela realidade de uma vida negligenciada. E uma coisa importante que eu acho que tem que se dizer aqui, deixar claro, porque um planejamento previdenciário ou um planejamento contributivo, ele é muito melhor de ser trabalhado se eu puder dizer para a pessoa ou sugerir à pessoa o valor que ela vai contribuir. Sim. Agora, se nós pensarmos em pessoas que trabalham em empresas, que são CLTs, elas têm um valor fixo que elas pagam. Aí você pode até perguntar para mim, tá, Marcos, então um CLTista não tem como fazer planejamento? Muito pelo contrário, tem. E nós já fizemos planejamentos, tá, para pessoa que veio nos procurar e falou, cara, eu não aguento mais trabalhar. Eu tenho uma doença aonde eu tenho que aplicar uma injeção uma vez por mês, senão eu não saio da cama, que custa R$9.000. Mas eu não aguento mais trabalhar. Tá bom? E isso não daria para ela uma aposentadoria por invalidez. Porque existe uma possibilidade de... Existe uma possibilidade de você pedir um auxílio-doença. E esse auxílio-doença... Se uma pessoa dessa me procura, foi exatamente isso que eu fiz no planejamento dela. Não peça aposentadoria. Peça o auxílio. Porque o auxílio-doença, ele te paga 91% da tua média. Ok. A aposentadoria, ela começa em 60%. Deve ser precisa de anos a mais para poder... O que você fazia na época que você era previdenciarista, provavelmente você, forçava no sentido de, por favor, esse cara não tem mais condições de trabalhar. Vamos aposentá-lo. Vamos aposentá-lo. Porque ele conseguiria 100% do salário de benefício e agora não, né? Hoje nós brincamos, né? Se a pessoa, você vê que ela não tem condições... Não, ela vai melhorar. Ela vai melhorar. Segura que vai dar tudo certo, tá? Mantém no auxílio Não, ela não vai melhorar. Não vai. Pô, só olhar para ela. A pessoa tá destruída fisicamente. Por conta disso. Mas o que aconteceu? Quando foi para terminar o planejamento, eu chamei ele e eu falei, ó, as condições que você tem hoje, específicas da saúde, peça um auxílio-doença e daí vamos ver o que a gente consegue fazer. Porque, meu amigo, você recebe R$6.000 por mês. A Previdência, se você for se aposentar hoje, a gente vai conseguir 4.700, por exemplo. Não, Marcos, eu vivo com isso. Tá bom, você vive com isso. Você precisa de um plano de saúde, porque você está doente, né? Eu preciso. Então vocês se metem mesmo na vida das pessoas. Quem banca o teu plano de saúde é a minha empresa. E daí eu busco, eu não posso dizer, ó, você vai gastar X ou Y, mas tem simuladores onde eu posso dizer, ó, você vai gastar, na situação tua, da tua esposa e das tuas 2 filhas, que era o caso dele... você faz simulação de renda para verificar. Entendi. Você vai gastar R$1.500 a R$2.000 por mês. Você já tem uma doença pré-existente. Aí você vai cair para R$2.700, R$2.500. Você vai viver? Não, aí não dá. Você não vai se aposentar, cara. Então é melhor manter o auxílio-doença
do que Peça um se auxílio aposentar. doença e não se E aposente. fazer esse planejamento para poder se aposentar. Desculpa, mas se você estiver vendo, você vai lembrar do que eu falei para você. Leve até onde você dá. Vamos nos programar para você guardar um dinheiro. Essa pessoa te procurou com quantos anos? 47, 46. E já querendo se aposentar. Porque a ideia é, eu me encaixo como PCD, uma pessoa com deficiência, porque a minha doença dá isso. Eu falei, não, ok. Mas você não tem o tempo. Porque a pessoa com deficiência, se ela nascer com deficiência, ela, dependendo do grau, ela se aposenta com menos tempo. Então, o grau leve, o homem com 33 anos, né? Mulher com 29, aí depois leve 33, 29, daí é 20, 30 e vai baixando. Mas enfim, a pessoa consegue se aposentar no mínimo com 25 anos de tempo de contribuição. Isso Tá. por tempo Se de ela não contribuição. tem isso, ela não vai conseguir ou o Mas salário ela é mais tem que baixo? ter esse tempo como PCD, Ah, como PCD. Entendi. tá? Ou por idade. Vai por idade, ela baixa também. Vai abaixar a idade e daí você precisa ter 15 anos só. Eu vou voltar aqui porque eu quero Volte. saber exemplos reais de como um bom planejamento pode aumentar os benefícios por tempo de contribuição. Ou reduzir o tempo de contribuição. Exemplos reais, me conta. Casos, pessoas, clientes reais. Tá. Me lembre um aí. Eu tenho um aqui, mas... Vamos falar de um caso bem interessante. Talvez fuja um pouquinho dessa temática que a gente está dando, mas vai colocar um assunto novo na mesa. O caso do médico, do dentista, do engenheiro, que contribui acima do teto. Isso é bastante comum. É verdade. Muito. E daí você, num primeiro momento, fala, não, mas por que o cara paga acima do teto? O cara é louco? Não, porque ele é mal orientado. E aí eu não estou fazendo uma crítica, ou levantando uma Tá fazendo briga uma crítica, pros- sim. pros contadores, mas estou. Eu estou. Como que funciona esse cara? Caso padrão. O cara tem 3 empregos. O cara trabalha, um médico. Vamos falar do médico. Ele trabalha no hospital, faz os plantões dele lá. Ele tem uma clínica Uhum. e ele dá aula numa faculdade. Ok. Perfeitamente normal. O médico é bem remunerado. Então ele tem, no hospital, ele já recebe um salário que está acima do teto do INSS. E ele, no desconto em folha dele, ele já recebe aquela... Ele já faz a contribuição dele pro INSS pelo teto. O que ele precisa fazer e não faz? Ele tem que comunicar, tanto o contador dele, quanto o outro empregador, que ele já está fazendo aquela contribuição no teto, para não fazer mais. Ele não faz isso. O contador dele Não se tem dá que ser um conta. cara muito atento Uhum. para perguntar para ele quanto você ganha no teu outro emprego para você fazer, como é que tá teu INSS. Normalmente ele pega, não, teu rendimento é tanto, você tem que pagar isso do INSS. Ele paga 2, 3 vezes acima do teto. Entendi. Isso não vai dar vantagem nenhuma para ele na aposentadoria. Ele tá jogando dinheiro fora, basicamente. Literalmente jogando dinheiro fora. Fora Aí. não, ele tá ajudando a Previdência. Ele tá reduzindo o déficit. Tá reduzindo o déficit da Previdência. Mas assim, o que você faz com um cara desse? Primeiro a gente orienta ele a trocar de contador. Brincadeira. Mas é verdade. É brincadeira, mas é verdade. A gente sugere a ele que converse com o contador dele para mudar isso. E a gente consegue fazer a restituição, o pedido da restituição dos valores pagos a mais nos últimos 5 anos. Não, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. O cara pagou errado por X anos. Ele pagou muito a mais porque ele tem diversas fontes de renda e ele acabou pagando mais porque todos os empregadores, né, faziam os descontos, ok? O contador dele não orientou. Ele ficou anos fazendo isso. E a gente consegue pedir o dinheiro de volta. Dos últimos 5 anos. Ok. Então, é uma decisão bem vantajosa para o contribuinte, para o nosso cliente. E
Ok. A gente começou a organizar a vida dessa pessoa. Então a gente fez ele trocar de contador. A gente pediu o dinheiro de volta. E agora, como é que ele vai fazer? A partir de agora, ele vai contribuir uma vez só, obviamente. Contribuir da forma correta. Da forma correta. E a gente faz uma análise do quanto ele precisa tirar na empresa dele, na clínica dele, no caso ali, para ele conseguir uma aposentadoria, para ele conseguir fazer a contribuição. Vamos supor, nesse caso, que a clínica dele é ele mesmo, né? Que se ele ficar Sim. doente, se ele não trabalhar, Sim. não tem renda. Se ele se aposentar e parar de trabalhar, não tem renda. Exato. Nesse caso. Então, a gente consegue fazer uma organização. Funciona melhor até para empresário. Com a retirada de prolabore. Isso o Marcos entende melhor do que eu, até eu já vou passar a palavra para ele. Mas a gente direciona a retirada de prolabore da pessoa, às vezes no nome de um sócio. Então, o caso real que a gente teve no escritório ali. Uhum. O sujeito tinha uma empresa e ele fazia a retirada de prolabore e a esposa dele não estava na empresa. E a esposa dele não contribuía com o INSS. Mas ela trabalhava com ele na empresa. Sim. Mas ela não fazia parte do contrato social. Tudo errado já. E ela não tinha contribuição nenhuma com o INSS. Ok. Então, o que foi apresentado para ele como alternativa? Você vai colocar a tua esposa como sócia. Ela vai começar a retirar prolabore. E você vai retirar só lucro. Porque você já está pagando INSS aqui. No outro vínculo que ele tem. Uhum. E a gente fez um planejamento para ela começar a pagar o INSS e ela ter direito à aposentadoria também. Significa dizer que o cara veio pra você, veio pro escritório, querendo se aposentar, querendo saber qual seria a melhor forma, o melhor benefício pra ele se aposentar, e vocês aposentaram ele e a esposa. E a esposa. É isso mesmo? Falando em casos reais, falou quando se paga mais, né, do que o teto. Teve cliente, eu estava me lembrando agora, não tem aqui, que nós conseguimos a reversão dos valores, a devolução dos valores para ele, que foi na casa de 50 mil reais. Caramba. 50 mil reais no bolso. 10 mil por ano, por exemplo. Precisa de processo judicial ou administrativo? Judicial, e teve um processo onde nós entramos em novembro. Tudo bem, isso daí é a exceção, mas em novembro, em janeiro, a gente já estava com a sentença, já estava pronto. Em 2 meses, vocês recuperaram 50 mil reais por cliente. Com o recesso forense no meio dessa história. Exatamente. Olha que maravilha. Não, isso é realmente fora da curva, mas procure, aí, né? Aí, Ana, deixa eu te cortar uma coisa só. Quando você falou ali 50 mil reais no bolso, a gente se mete de novo na vida da pessoa. Uhum. Então, filhão, esse dinheiro tá na tua mão agora. E que você nem sonhava com esse dinheiro? Esse dinheiro é da tua aposentadoria. Então, a gente vai pegar esse dinheiro. E vamos fazer um investimento. Fazer um investimento. Vai fazer um estudo com os nossos parceiros para ele investir e usufruir desse dinheiro só na aposentadoria. Entendi. E o caso que ele colocou da esposa, né? Esse nosso cliente, ele trabalhou durante muitos anos, 33 anos, como seletista. Precisava de mais 2, 3, né? 61, 62 anos, se eu não me engano. E a esposa dele estava sem trabalhar e sem contribuir. Sem contribuir, né? Sem contribuir, ponto. Ok. Porque trabalhar, ela, né? Trabalhava com ele na empresa. Trabalhava com ele e até, enfim, fazia outras coisas. Mas ela estava desde 2013 sem contribuir. Desde 2013? 13. Desde 2013 sem contribuir? Isso. E isso aconteceu em 2023? 3 ou 2022. Isso não me recordo agora. 10 anos sem contribuir. Exatamente. E uma idade daí de 56, mais ou menos, se eu não me engano. Vieram os dois, mas ele queria um planejamento previdenciário. Porque ele falou, Marcos, eu quero saber qual valor que eu tenho para contribuir. Isso como empresário já, né? Já como pelo prolabore da empresa. Ele saiu
na empresa onde ele trabalhava, Uhum. recebendo prolabore, desculpa, é prolabore, um Recebendo salário. o salário, Salário. normal. Ele saiu, abriu uma empresa, Uhum. tá? E começou a trabalhar, e ele começou a contribuir. Voltou a contribuir, né? Uhum. Pelo mínimo. E ele nos procurou 1 ano e meio depois. Ou seja, ele já tinha gasto 1 ano e meio de contribuição que talvez não precisasse. E outra coisa, que eu me lembrei agora. Auxílio doença. Falei, cara, se você ficar doente, bicho, você vai ganhar um salário. Não, mas a minha média não sei quanto. Eu falei, sei, bicho, mas mudou a regra, né? Tivemos a reforma. Então, a média Para auxílio doença? é a tua média. Tá, vou fazer a pergunta inteira, então. Qual que é o valor do benefício de auxílio doença? O auxílio doença ele é a média das tuas contribuições, desde Ok. 94. Maravilha. É como você vai ver esse valor antes. Você recebesse 91% desse valor. Ok. Quanto acabou? Fazia a média das contribuições de 94 para cá e recebia 91% desse valor. Esse é o valor do auxílio doença. Era. Ok. Era. Aí o que acontece agora? Foi colocada uma regra que não pode passar esse valor, que é a média, Aham. ele não pode passar da tua média dos últimos 12 meses. Então ele Ixi. tinha direito a ganhar 6 mil reais, por exemplo. Com essas contribuições que ele fez aqui sobre um salário mínimo, ele só ia receber um salário mínimo, como auxílio doença. Entendeu? Entendi. Então eu peguei e falei pra ele. Daí ele falou, não, eu tenho uma reserva. pra caso de doença. Beleza. Eu fiz tudo, coloquei, e daí quando a gente tava conversando, eu falei com ela, falei, tá, e você? Dela, pô, mas tem que ver a minha também, porque a minha tá parada há tanto tempo, não sei o quê. E quando você vai conversando com a pessoa, você, pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, você pensa como um planejador mesmo. E daí você começa a ligar um monte de coisa. E eu sugeri, né? Uhum. Claro que eu perguntei na frente dos dois, falei, você confia nela? se Claro que eu perguntou. confio, mas tem que perguntar na frente dos dois. Você perguntou tá, na por que que frente você tá- da esposa. Por que você está perguntando isso? Falei, porque eu tenho que saber. Porque eu quero dar uma ideia aqui, mas eu tô anotando, eu vou colocar lá e depois dá errado. Claro que a gente confia. A gente já se separou e casou de novo. Falei, já vi essa história também. Então, Histórias pessoais. podemos fazer um podcast. Aham. Histórias pessoais. E daí eu fiz o planejamento dele, colocando ela como... sugerindo para que colocasse ela como sócia da empresa, já que ela fazia parte dela. E depois veio para ele, para ela fazer o planejamento. Daí a gente fez os 2 planejamentos, ou seja, a gente encaixou tudo para eles ficarem melhor, porque ele não tinha necessidade mais de fazer contribuições tão altas Tão altas, aham. e nem sempre, Ok. tá? Não vamos... Tem algumas coisas que eu tô pensando aqui que eu acho que dá pra gente fazer outros episódios, enfim, porque senão se estende demais, né? A gente já tá meio em cima. Mas tem isso, teve um outro caso que um seletista nos procurou porque ele tinha feito o pedido sozinho pro INSS, tinha dado errado, ele entrou com recurso sozinho, ele tinha para receber, você vai lembrar desse caso porque você brigou comigo, ele tinha para receber 200 mil reais. Aí tinha os nossos honorários, tinha que pagar isso, pagar aquilo. 200 mil reais de retorno. Isso. Eu me lembro desse caso. E ele ia receber por volta de 3.500, 4.100, eu não lembro, era mais ou menos nesse valor. De aposentadoria, né? De aposentadoria. Esse valor de retorno era o valor do que ele tinha contribuído errado como... Não, esse daqui era 200 mil reais de atrasados. Ah, de valores Quando ele atrasados. entrou. E quando eu comecei a fazer análise para fazer esse recurso para ele, porque daí ia para o judicial, eu conversei com ele, falei, cara, me paga um planejamento. Não, planejamento por quê? Eu quero que você faça... Eu falei, me paga o planejamento. Eu fiz o planejamento para ele, eu falei, abra mão desses 200 mil reais, por isso que a Ana ficou brava comigo. Sim, eu Que fiquei você vai... brava.
você vai receber lá seus... Não, deixa eu explicar porque eu fiquei brava. A gente ia receber honorário de sucumbência com base nos R$200 mil, tá? Mas a partir Honorários de... contratuais. Também. E daí, a aposentadoria dele, que seria a época, porque você recebe os atrasados, mas você pega a tua aposentadoria, por exemplo, 2020, 2019, quando ele entrou, vai valorizando, e ela estava, assim, valendo, nessa época, R$4.700. Eu consegui uma aposentadoria para ele, com esse planejamento, fazendo ele largar tudo isso daqui, de 6.100. A aposentadoria dele subiu de 4.700 para 6.100. 6.100. Por quê? Porque ele continua trabalhando. Pediu e continua trabalhando. E ele fazia investimento lá, ele não, né? A empresa pagava os 11% e tal, pelo teto. Então isso é clássico. Dá para você fazer planejamento em qualquer situação do trabalho que você faça, e mesmo que você não esteja trabalhando. Entendi. Não esteja trabalhando mesmo. Tá? Sim, mas o Diogo falou que a pessoa pode contribuir a partir dos 16 anos. Exatamente. Está estudando, por exemplo. Já começa a contribuir para poder se aposentar. E tem planejamento que a gente pode fazer pensando nisso, da pessoa, tá, eu vou trabalhar, aliás, vou estudar, eu vou começar minha faculdade, e ele não precisa contribuir todos os meses. A gente pode trabalhar com ele contribuindo períodos em período, para ele pelo menos conseguir um auxílio-doença, se ele precisar, um auxílio-doença bom. Tá? E alguns colegas devem estar falando, tá, não é mais auxílio-doença. Realmente não é. Mudou o nome. Estou falando auxílio-doença porque é o que todo mundo conhece. Hoje é benefício por incapacidade temporária. Mas é mais fácil para as pessoas entenderem auxílio-doença. Tá? E a gente faz isso e depois a gente consegue trabalhar com essa pessoa. É claro, 16 anos. Se a gente pensar em 60, 65, eu não estarei mais aqui. Mas eu tô e pego a tua carteira. Isso. Ok. Quando o Marcos se for, a gente conta com o Diogo, tá? O Marcos já tá planejando... Já tá planejando ir? Eu acho que não. Acho que ainda não tem merecimento. Como diz a minha querida, eu não tenho merecimento para isso. Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para vocês sobre planejamento previdenciário internacional, que eu estou sabendo que estamos fazendo planejamentos internacionais. Sim. Me conta. Planejamento previdenciário internacional. Teve um caso também que nós estamos trabalhando, agora é o último que a gente pegou. É uma senhora que veio de uma parceria minha de São Paulo, onde ela trabalhou no Brasil e trabalhou em Portugal. Ela falou, eu quero pedir a minha aposentadoria no Brasil porque ela é melhor, de Portugal, que é muito baixa. Ok. O que acontece? Em alguns países, nós temos acordos internacionais, bilaterais ou multilaterais. Esse planejamento eu ainda não entreguei para ela, mas por que eu resolvi fazer esse planejamento e falei com ela? Vamos ver se vale a pena pedir no Brasil ou em Portugal. Por quê? Porque ela mora em Portugal, mas ela tem residência aqui no Brasil. Então eu posso pedir qualquer lá. E ela pode pedir as duas? Então, pode, mas no caso dela, não. Por quê? Porque ela tem, é um número bem interessante, e não é sacanagem não, 9 anos, 9 meses e 9 dias de trabalho aqui no Brasil. Em Portugal ela tem 8 anos, 5 meses, se eu não me engano. Se eu somar os dois, vai dar, ou vai passar dos 15 anos. Ok. Eu preciso de 15 anos para me aposentar. Tempo de contribuição. Mínimo. Isso, de contribuição. Ok. E 180 de carência. Nós não falamos em carência, também dá para fazer outra coisa por isso. E a idade. Aqui no Brasil é 62 anos. Ela está com 66 e 3 meses. Então aqui no Brasil ela já consegue. Poderia se aposentar. Em Portugal, ela precisa de 66 anos e 7 meses. Essa é a regra para 2025. Tá? Então, eu preciso esperar, ou eu já posso pedir, porque em Portugal eu posso pedir com 3 meses de antecedência a minha aposentadoria. Tá? Eu faço. Como que funciona nesse caso aqui, dos 9 e 8?
eu faço uma totalização. Tá? Essa totalização, eu vou somar os 9. Falta quanto aqui no Brasil? Ah, falta de 9 para 15, vai faltar 6 anos. Então eu pego 6 anos de Portugal. E vai ser pago pro rata. O que é o pro rata? O que eu recebi no Brasil, o Brasil vai pagar. O que Portugal recebeu, Portugal vai pagar. Mas então ela vai receber, digamos assim, 2 depósitos de aposentadoria? Não. Passa-se tudo pro INSS ou passa tudo para a Seguridade Social de Portugal. E os países fazem as compensações? Vai fazer a compensação. Isso é só com Portugal que a gente consegue fazer? Não. Ou com outros países também? Com todos os países que têm acordo e os que não têm acordo. Por que os que não têm acordo também dá pra fazer? Porque assim, todos os acordos entre o Brasil e os outros países, você tem, isso é uma coisa importante de falar, aposentadoria. Ok. Alguns países, como Portugal, por exemplo, você tem um auxílio-doença. Tá? Tem outros benefícios também. Que é a pensão por invalidez, é a pensão por velhice. Os porque nomes os termos, são mudam, mas são... o benefício é o mesmo. Isso. Uhum. E daí você falou, tá, mas e quem não tem acordo? Quem não tem acordo e a pessoa vai para esse país para trabalhar, tá? É um termo meio forte, mas é o que o pessoal usa. Ele sai daqui do Brasil sendo contratado por uma empresa e ele vai trabalhar num outro país. A gente chama isso de expatriados. Expatriados. Tá? E essa pessoa, ela vai para lá e não se programa, não se planeja para nada. E a empresa continua contribuindo aqui no Brasil? Não, a Não. empresa contribui Lá. fora, no outro país. E aqui fica parado. Okay. E ela não precisa deixar parado. Essa senhora que nos procurou, tá? Faltava 6 anos. E ela saiu do Brasil em 94. Ela poderia ter continuado contribuindo lá de Portugal para cá como facultativa, certo? Isso, a lei brasileira possibilita isso. Chegou nos 6 anos, nos 15 anos, para de contribuir. E aí ela tem a aposentadoria garantida aqui. Aqui. E lá, em Portugal, ela teve 8 anos e 5 meses. Tá? Ela já se aposentou aqui. Então, ela pode conseguir se aposentar lá em Portugal também. Aí ela fica com 2 aposentadorias. E tudo isso é uma questão de planejamento, de Exatamente. você conseguir entender qual é a realidade da pessoa, o que ela precisa, o que ela pode fazer, se ela pode contribuir aqui, contribuir um pouco mais. Teve caso que chegou do Japão. Eu trabalhei 1 ano e meio, eu quero pegar esse tempo para cá. Mas ele já tinha os 15 anos. Porque essa totalização você só pega para fechar o tempo de contribuição. Os valores você não... Nem valores. Os valores não fazem Nem diferença. valores. Eu tenho 20 anos em Portugal e tenho 20 anos aqui no Brasil. Total 40 anos. Eu quero pegar de lá e jogar... Não dá. É o que falta para os teus 15 anos. O que falta para os 15. Tá. Essa é a totalização. Isso no acordo Brasil-Portugal ou em todos os acordos? Todos os acordos. A totalização, ela funciona dessa forma. Entendi. Então, Entendeu? Quem mora no exterior e não está contribuindo com o INSS, fica ligado porque pode se aposentar aqui no Brasil se fizer o que tem que fazer. Planejamento previdenciário. Exatamente. E tem, enfim, eu quero ir para... Eu quero morar em Portugal. Eu quero fazer a coisa bonitinha, tudo certo. Claro, nós não precisamos de visto em Portugal, né? Mas vamos pegar... eu preciso ir... Não vão, mas para os Estados Unidos. Não vão porque... Quero entender. Não, porque tá meio complicado. Tá complicado entrar lá, né? Mas enfim, não vamos entrar nessa parte. O que acontece muito, e acontece ainda, e enfim, aconteceu e acontece, é você entrar pelo México com coiote, ou entrar ilegal. E contribuir lá. Existe essa possibilidade nos Estados Unidos? Existe. Só que o que acontece? Marcos, eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu quero ir legalizado. O que eu preciso fazer? Como que eu devo proceder? A gente pode fazer um planejamento para essa pessoa também. Claro que não é um planejamento do dia para a noite. Mas é um planejamento que inclui as necessidades da pessoa para ela estar nos Estados Unidos, legalizada e contribuindo. E daí pensando em contribuir aqui também. Contribuir lá, a gente não sabe quanto tempo essa pessoa vai ficar lá.
Entendi. Né? E por mais que eu tô indo para lá e vou ficar o resto da minha vida lá. Tá ótimo. Então, se a pessoa estiver mudando de país, a melhor coisa é fazer um planejamento previdenciário. Eu vou fazer um bate-bola com vocês aqui agora. Vou começar pelo Diogo. Ok? Vamos lá. Pergunta. Basta pagar o INSS por 15 anos que eu já estou garantido para me aposentar? Não. Discorra sobre. Na verdade, assim, você pagar os 15 anos é uma medida que é necessária. Mas você tem que cumprir com outros requisitos também. Para poder se Idade, aposentar. Tempo e carência. tempo e carência, exatamente. Obrigado. São 3. Ah, Então, ele estaria cumprindo somente a carência, né? Então, tem que ter mais uma. mais uma. Vamos. Quem nunca contribuiu para o INSS pode se aposentar? Aposentar, não. Quem nunca contribuiu para o INSS pode conseguir o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que a gente falou aqui no começo do episódio, que é aquele benefício assistencial para quem realmente tem necessidade, atingindo a idade ou sendo pessoa com deficiência. Mito ou verdade? Quem é MEI paga pouco e se aposenta com um salário mínimo. Mito ou verdade? É verdade. Quem é MEI paga pouco e se aposenta com um salário mínimo quando atinge a idade. Quem é MEI pode se aposentar por tempo de contribuição? Não. Se eu trabalhar registrado e como autônomo ao mesmo tempo, eu posso me aposentar antes? Não. Você pode até melhorar o valor da tua aposentadoria, mas o tempo conta uma vez só. Tempos concomitantes contam uma vez só. Conta uma vez só. Mito ou verdade? Com a reforma da Previdência, ninguém mais consegue se aposentar cedo? Mito. Por quê? Por conta das regras de transição. Se você contribuía antes da reforma, fazendo um planejamento, dá pra gente verificar se você tem condições de se aposentar com menos idade ou com valor menor. Melhor. Quem ganha bem vai se aposentar com um valor próximo ao salário que recebia? Mito. Depende. Tudo depende, né, Ana? Porque se a pessoa recebia durante 15 anos, ou recebe durante 15 anos um valor muito bom, só que antes ele recebia valores muito menores, com a média, pode jogar lá para baixo. O valor cai. Se eu atrasar os meus pagamentos com o INSS ou não pagar, eu posso juntar tudo, pagar tudo de uma vez só? Depende. Essa é a resposta mais certa, né, para as nossas perguntas. Se a pessoa não precisa de carência, né, e também verificando os valores. Pô, Marcos, mas tudo é planejamento? Sim, tudo é planejamento. A gente precisa ver se esse valor que você vai gastar vai valer a pena para você. Talvez não vale, daí não adianta fazer nada. E tem situações que ela vai precisar comprovar também que trabalhou. Sim, exatamente. Para poder fazer o recolhimento. Poder fazer o recolhimento. Não adianta a pessoa ficar lá de boa, não trabalhar, depois... não fazer nada e depois querer pagar o INSS para poder se Exato. aposentar. Certo. Mito ou verdade? Não posso receber aposentadoria de 2 países diferentes. Mito. Existe a possibilidade, sim. Ou você já tem o tempo, por exemplo, no Brasil e num outro país, que daí você pode pegar as 2 aposentadorias. Ou, se você pegar, pode ser feita a totalização. Só que daí é uma aposentadoria só. Quais profissionais estão perdendo dinheiro se estão contribuindo acima do teto? Vários, mas posso falar alguns. Médicos, dentistas, arquitetos, engenheiros, advogados, professores. Quem tem mais de não uma profissão, mas mais de um trabalho. Quanto tempo eu posso conseguir de retorno desses valores que são investidos a mais, que eu estou pagando a mais sem precisar? Tributos pagos a mais, 5 anos. Você pode ter
contribuído por 15 e 20, mas você vai receber só os últimos 5 anos, por óbvio, corrigidos. Já vou finalizando aqui o nosso podcast. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Para vocês falarem para os clientes. Como um advogado previdenciário pode ajudar essas pessoas, esses clientes? Bom, eu acho que tem uma parte que não foi falada aqui, que eu sempre falo pro cliente que chega pra gente no escritório. Contribuição previdenciária é tributo. Então, independente de qualquer coisa, ela deve ser paga. Se você, em um dado momento, considera que o INSS não vai te aposentar e que aquele dinheiro não vai fazer falta, porque você tem uma situação mais favorável ou não, você está deixando dinheiro na mesa. Então, assim, basicamente, conversar com um advogado previdenciarista, fazer um planejamento previdenciário vai garantir que você não perca dinheiro de forma alguma e consiga chegar no momento da aposentadoria da forma mais confortável e segura possível. E eu, complementando a resposta do Diogo, como ele falou, a Previdência é um tributo. O tributo deve ser pago. Não dá para fugir disso. Se você fugir, você pode até fugir por um período, mas uma hora você vai ser cobrado. E daí você vai precisar de um advogado para te ajudar a talvez diminuir ou parcelar esse custo que você vai ter, essa devolução. Aliás, devolução não, esse dinheiro que você vai ter que pagar, seja para a Receita Federal, né, que é quem gere a parte do INSS também. Então, eu vou abrir uma empresa, ou eu saí de uma empresa e estou abrindo uma empresa para mim. Que tipo de empresa eu devo abrir? Como que eu vou contribuir? Qual tributo que eu vou ter que pagar? Como que eu vou ter que pagar? O advogado previdenciarista, ele pode te ajudar nisso, né? E, caso entre em alguma outra seara, os parceiros também podem ajudar. Mas, assim, não façam, não aumentem, não diminuam contribuições ou não deixem de pagar. Sempre procure um profissional, né? Isso é importante. E previdenciarista. Não pegue um civilista, não pegue um penalista, um criminalista, tudo isso. Tem que ser. O advogado tem que ser especialista em direito previdenciário para entender e fazer o teu planejamento previdenciário. Exatamente. O primo, o amigo, o parente não pegue do o primo, não pegue o amigo. Esse é o pior advogado que existe. Então não vai por ele. Ok. O que todo trabalhador pode começar a fazer hoje para se aposentar melhor? Conversar com um previdenciarista. Planejamento. Não é porque eles estão sempre puxando pro lado deles, gente. É porque realmente é necessário. Realmente é necessário. Precisa, não tem como. Não tem como. Ele pode fazer contribuições, como facultativo, por exemplo, que vão melhorar a situação dele na aposentadoria. Mas aí agora, falando muito sério, ele precisa de um previdenciarista para dizer para ele quanto contribuir e como contribuir da maneira correta, para não correr o risco de jogar dinheiro fora mais uma vez. E até para finalizar, uma coisa que eu me lembrei agora aqui. Você, funcionário público, que trabalha e vai receber pelo regime próprio da Previdência Social, que é concursado, você pode contribuir pro INSS para se aposentar ou ter 2 aposentadorias? Pode, mas não é qualquer tipo de contribuição. Ah, porque tem gente que acaba como concursado e acaba contribuindo de outra forma e vai dar errado e você só vai conseguir os 5 últimos anos. E tem pessoas, como já teve casos também que você deve se lembrar, que a pessoa chegou, eu paguei o INSS, eu fiz isso. Primeira coisa que eu olhei e falei, infelizmente, você não vai se aposentar no INSS. Como não? Eu paguei. Pois é. Porque a contribuição foi feita de uma forma errada. Daí a importância de procurar um advogado para entender se está fazendo a contribuição correta. Perfeito. Já me aposentei, eu vou contribuir. Não pode. Enfim. Por isso que precisa fazer. E
Antes de eu estudar o direito previdenciário, eu não sabia dessas coisas. Imagine quem nunca estudou nada, como é que vai fazer? A grande massa da população não entende como funciona a questão da aposentadoria, né? Do INSS, das contribuições que têm que ser feitas, porque não se fala sobre isso. A única coisa que se fala na televisão é que o INSS vai falir e tá todo mundo fugindo do INSS como se fosse a pior coisa, o pior investimento. E não é verdade. Qual é o melhor investimento para sua aposentadoria? Planejamento. Todas as respostas aqui vão ser planejamento previdenciário. Gente, façam planejamento previdenciário. Vale a pena. Vale a pena. É um investimento fantástico. E outro detalhe também que eu sempre faço questão de falar para o cliente. O investimento no planejamento previdenciário, ele é muito baixo se você considerar o benefício que ele vai te trazer. Então, é um investimento barato que traz um baita de um retorno. Eu vou fazer um cálculo bem rápido aqui, dar uma enrolada. Gente, hoje a gente já vai se encaminhando para o fim do nosso podcast. Esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui é um tipo de conversa que a gente faz todo dia no nosso escritório. Por quê? Porque discutir sobre o planejamento previdenciário e sobre o futuro das pessoas com aposentadoria, com as suas rendas, é uma coisa que a gente faz diariamente. Então, se você planeja um dia se aposentar, se você planeja dar algum tipo de garantia para a sua família em caso de você faltar, em caso de você ficar doente, é muito, muito importante que você dê a devida importância para o seu planejamento previdenciário e contrate alguém especializado e de confiança para cuidar do seu futuro. Eu estou fazendo uns cálculos aqui, peço até desculpa. Eu quero que você, não sei se você deixa aí nos comentários onde que vai ter esse negócio e vocês vejam depois. É que eu sou meio avesso a tecnologias, tá? Se você investir por 180 meses, R$303, você vai ter investido R$54.648. Você vai ter um retorno desse investimento em 36 meses. Ou seja, você vai receber um salário mínimo. Uhum. Em 36 meses você teve retorno. O resto é lucro. Então, se você é uma pessoa que está com uma saúde bacana, que você se cuida, enfim, mesmo que não se cuide, você não vai morrer com 65. Hoje vai muito mais longe. O resto é lucro. Se a pessoa sobreviver 3 anos após a aposentadoria, ela já começa a ter lucro do investimento que ela fez. Já dobrou, né? E se você pegar pelo teto... A pessoa contribui pelo teto durante 180 meses. Por 180 meses. Vai dar... Cadê aqui? Você vai investir 293 mil. 293.652. É bastante? É. Uma grana boa. Isso contribuindo pelo teto por 180 meses. 293.612. 652. Aí você vai receber... O valor do teto? Não. 858 vezes... Isso que eu tô falando em 180 meses. A pessoa não contribui mais. Estou falando o mínimo. O mínimo de contribuição ali, 15 anos, é isso? Ela vai ganhar 4.894. Ela recupera esse investimento 4.894. 293.652 divididos por 4.894. Em 60 meses... Ela recupera esse investimento. 60 meses são quantos anos? 5 anos. 5 anos. Ela contribui por 15 anos. Em 5 anos ela recuperou o investimento. O resto é lucro. Ela tem 10 anos. O resto é lucro. Para lucrar, se ela morrer. Porque se ela sobreviver e se ela viver 90 anos, ela vai continuar. Aí ela recebendo. é prejuízo para o INSS. Aí ela dá prejuízo para o INSS. E tem mais. Morreu. A família recebe. A família vai continuar recebendo. Menor o valor, mas vai continuar. Se a pessoa que tinha o benefício, que se aposentou, ela tiver um cônjuge, uma cônjuge, ou filhos, os filhos menores, né?
recebem essa pensão por E morte. dependendo da idade da viúva ou do viúvo, Se a viúva for novinha, vai em frente. não. Não. Ela recebe menos tempo. Ou seja, se você está pretendendo fazer alguma coisa, espera você ficar pelo Essa parte menos vocês cortam, tá? 44 anos aí, daí você mata o marido. É melhor não falar isso. Não? Ou a Não. mulher. Não, melhor não. Ah, queridos, queria agradecer vocês por estarem aqui comigo hoje no nosso primeiro episódio do podcast Com Propósito. Vocês querem falar mais alguma coisa para o nosso público? Eu acho que era bacana, né? Aham, que um você recado acha? importante. Eu acho que tem uma coisa fundamental pra gente falar. É o planejamento previdenciário. Ah, Sempre façam. recado importante. Façam planejamento. Fora de gozação mesmo. É um investimento barato, como eu falei. Então, o café do escritório é bom. Venham tomar um café com a gente. Acho que tá de portas abertas para isso. Isso aí, obrigado. Eu adoro quando ele faz o nosso comercial. Isso é Tá bom. importante. Muito obrigado mesmo, de verdade. E vocês, queridos, que acompanharam a gente até agora, obrigado por ficarem até o final. E ativa o sininho, curte, comenta, compartilha e não perde o próximo episódio. Com certeza também vai estar incrível.